Alô amigos, dando continuidade ao projeto Tobruk, hoje nós vamos desencaixotar o jogo lançado pela editora Avalon Hill em 1975. O processo de desencaixotar já é um evento em si, pois é o primeiro contato com os elementos do jogo. Primeiro, vamos à caixa original. Na frente, uma bela diagramação, onde se destaca a denominação do jogo em vermelho, com o subtítulo logo abaixo. Seguido por uma foto vintage, em sépia, que nos remete diretamente a uma identificação com os soldados ali representados, com um misto de medo, expectativa e curiosidade. Ao inspecionar o fundo da caixa, já nos deparamos com um texto digno de situações épicas e que criava uma enorme expectativa em relação ao que iríamos vivenciar no contato com o material contido naquele pequeno cubo. O sol brilhava com intensidade incandescente, transformando o horizonte em uma faixa cintilante e dançante. À distância, o rugido mecânico dos panzers alemães podia ser ouvido como uma tempestade prestes a explodir. O Afrika Korps estava em movimento. Exausta, a infantaria britânica, parte dos famosos ratos do deserto, agachada em suas trincheiras, esperando pacientemente. Cansados, sujos e insones, eles se prepararam para repelir mais um dos ataques ferozes de Rommel. Poderia essa linha irregular de australianos, sul-africanos, franceses livres e infantaria britânica continuar a resistir às tropas veteranas da Raposa do Deserto? Não poderia haver recuo. Não poderia haver esperança de alívio. Os britânicos enfrentaram os alemães no deserto, de costas para o mar. Essa foi a batalha pelo norte da África, a conquista de um continente. Este foi o cerco mais famoso dos anais da guerra moderna. Esta foi a batalha por Tobruk. É simplesmente um luxo. Agora vamos ao conteúdo da caixa. Ao abri-la, logo nos deparamos com o livro de regras do jogo e os indefectíveis dados, que serão fundamentais para a determinação das possibilidades do jogo. Logo abaixo, 3 folhas do mapa em papelão rígido, de 55 por 60 centímetros, com hexágonos que representam 75 metros do terreno real, demarcados por coordenadas alfanuméricas. Indo em frente, apareciam uma série de tabelas com os parâmetros a serem utilizados durante os jogos, e as listas impressas que permitiam acompanhar o número de baixas nas diversas unidades. Quem atirou em quem, qual a moral dos pelotões, esquadrões, enfim, todo o material necessário para o jogo. Devido à grande complexidade envolvida nas ações do jogo, sua produtora, a Avalon Hill, desenvolveu um sistema denominado Programmed Instruction Method, ou método programado de instrução, onde através de procedimentos lógicos e sequenciais de complexidade incremental é que serão aprendidos os mecanismos do jogo durante a execução dos diversos cenários sequencialmente. Ou seja, vamos aprender conforme jogamos o jogo. Antes de iniciar o primeiro cenário, que é uma batalha entre unidades blindadas britânicas contra tanques do Afrika Korps de Rommel, vou apresentar o formato digital do jogo, como encontramos no módulo Tobruk do aplicativo Vassal. A partir do ícone Vassal da área de trabalho, abre-se o aplicativo. A partir daí, abrimos a aba File e localizamos o arquivo em que baixamos o módulo Tobruk. Abre-se uma caixa de diálogo onde escolhemos alguns parâmetros. No nosso caso, vamos iniciar um jogo offline na categoria Solo. Então, o módulo é aberto. Uma vez aberto o jogo, abre-se um menu onde se encontra o material que vamos utilizar durante as batalhas, que vamos passar a explorar. Inicialmente, vamos ver os marcadores das unidades disponíveis. Vamos começar pelas unidades alemãs. Dentre os tanques disponíveis, temos o Panzer 3H, portando canhões de 50 mm de cano curto. Os Panzer 3J, com canhões de 50 mm de cano longo.
mais potentes. O Panzer IV-E, com um poderoso canhão de 75mm de cano curto. E, finalmente, este sim, o terrível Marder, com o temível canhão de 75mm de cano longo. Na aba Transporte, os vários veículos à nossa disposição. Mais à frente, na aba Canhões e Metralhadoras, são destaques a metralhadora MG-34, o morteiro de 81mm orgânico dos pelotões do Afrika Korps e o temível canhão Flak de 88mm. Além disso, temos também os marcadores para canhões falsos. Na aba Infantaria, um batalhão do Afrika Korps está representado, além dos ícones de tripulação relacionados com os tanques e os canhões e observadores de artilharia avançados. O marcador de Stukas está ali presente também. Nas abas Britânica e Italiana, esse padrão se repete, variando apenas na qualidade das unidades definidas, e que tomaremos contato durante o jogo. Alguns marcadores especiais, devido à sua importância, merecem a menção. O marcador F de Fire é muito importante e deverá ser colocado em cima das unidades que já tenham disparado no turno. Isso é importante, pois assim como no jogo de tabuleiro, a função de monitorar qual unidade já disparou não é automatizada e cabe ao jogador efetuá-la. Igualmente, a movimentação das diversas unidades vai ser monitorada pelo marcador com a seta, ao fim da fase de movimentação. Outros marcadores, como o de campo minado, trincheiras, etc., serão discutidos durante a partida. Na aba de marcadores genéricos estão os marcadores que vão nos ajudar a monitorar os turnos, o número de baixas e qual unidade está atirando em quem, muito importante durante o desenvolvimento das partidas. Encontramos também as diversas tabelas que estão ali representadas, das quais também iremos nos aprofundar durante as batalhas. Uma ferramenta importante é o contador de distância, que é uma variável fundamental para determinar a possibilidade de um disparo atingir o alvo. Mais tabelas, mais tabelas, mais tabelas. A lista de pessoal vai nos permitir acompanhar as baixas e o moral das unidades ao longo da batalha, e nelas vamos utilizar aqueles marcadores especiais. Esses ícones de cemitério, não sei o que significam, mas certamente aprenderemos juntos ao longo do caminho, de uma forma ou de outra. Além disso, contamos com um mapa histórico, onde aconteceram as batalhas dos diversos cenários, e outras cocitas más. Por fim, o famigerado livro de regras, que define os vários parâmetros dos cenários, a descrição das unidades, enfim, tudo o que precisamos saber em 34 páginas. Bem, amigos, acho que com isso encerramos a apresentação desse jogo. E no próximo vídeo daremos início ao desenvolvimento do primeiro cenário, que será uma batalha entre tanques. Fiquem bem. Namastê!